Boa tarde, pessoal. Para fechar aí o primeiro dia do nosso aniversário de 10 anos do Moon, né? Eu trouxe aqui para vocês um caso, uma apresentação bem prática, tá? Voltada para projetos wireless em cobertura indoor. Eu já tinha falado de Capsman em outras edições do Moon, o pessoal pediu, né? E eu trouxe de novo aí o Moon, o Capsman de volta aqui no cenário. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Matosinhos, eu sou de Minas, Uai, como um pãozinho de queijo, né, tradicional, e sou trainer da Microtik já há alguns anos, sou natural de Juiz de Fora, né, mas já estou morando em BH já tem algum tempo, atualmente aí possuo todas essas certificações aí que está aí, e outras coisitas mais. Coisa de gente doida, né? Tecnologia com eletrônica, tudo coisa de gente meio problemática da cabeça. O meu objetivo aqui é trazer um pouquinho para vocês sobre o que pensar na hora de montar um sistema de cobertura wireless indoor. Beleza? O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que levar em consideração na hora de montar o meu projeto. Tá bom? Então, eu montei esses tópicos aí para a gente, essa agendazinha aí, esses tópicos que nós vamos falar aqui durante o treinamento, sobre atenuação wireless, o que eu devo levar em consideração, antenas, quais tipos de equipamentos eu utilizo, estudar o ambiente, como é que eu vou fazer isso, beleza? Depois eu vou mostrar um pouquinho de Capsman para vocês entenderem o funcionamento da ferramenta. Depois nós vamos fazer aí configurando o Capsman, né, um Next Finish aí mostrando para vocês como configurar lá no ambiente de vocês aí, para vocês conhecer o Capsman funcionando. O objetivo essa parte aí realmente um tutorialzinho para que vocês em casa possam fazer lá e depois colocar isso em produção. E vamos tentar fazer um hands-on aqui, né? Que existe a conspiração do universo contra todos os hands-ons ao vivo, não é isso? Mas vai dar certo, pode ter certeza que sim. Nosso objetivo, conforme eu falei com vocês, é entender as variáveis envolvidas aí no projeto wireless, tá? Tudo que a gente tem que levar em consideração na hora de subir um projetinho indoor wireless. Primeira parte aí que eu separei para vocês entenderem um pouquinho sobre atenuação em ambientes indoor, o que eu preciso de prestar um pouco atenção na hora de subir a minha rede indoor. Primeira coisa, né? Quando a gente está falando de ambiente indoor, a primeira coisa que a gente começa a pensar, parede é o meu maior problema. Mas não só as paredes são os grandes problemas de atenuação wireless. Existem outras variáveis envolvidas ali. É parede de concreto, é de gesso, é parede de metal, é parede de vidro, é parede de madeira, é elevador, é depósito de produto. Às vezes a gente não leva muito em consideração, mas depósito de produto pode ser uma grande barreira com a interferência para o meu sinal wireless interno. Tá? Então, eu coloquei isso aqui para vocês entenderem o que acontece quando uma onda de radiofrequência ela bate em um obstáculo. Okay? Dependendo da sua frequência, a sua atenuação vai ser menor ou maior. Porque isso depende muito do comprimento de onda. Dependendo do tamanho do comprimento de onda, não vai haver nenhuma penetração. Ok? Então, todo o sinal vai ser perdido. Beleza? O que passar para o lado de cá não é um sinal que a gente pode dizer útil. Tá? Então, isso acontece em frequências mais altas. Nós vamos ver em AC, por exemplo, a penetração no AC é quase zero. Tá? Ele tem uma perda muito grande quando a gente fala de um obstáculo. Dependendo do tipo de obstáculo, essa perda zera o sinal do lado de lá. Tá? Isso vai depender, claro, do tipo de obstáculo que a gente tem pela frente. Tá? Qualquer coisa que bloqueie a luz ou o som é também um obstáculo para a radiofrequência. Beleza? Tenho, claro, que coisas que bloqueiam mais o som, bloqueiam um pouco ou mais a radiofrequência. Isso tudo vai depender da densidade do material. Tá? Eu coloquei alguns tipos de perda que a gente tem, assim, que devem ser levados em consideração no ambiente indoor, como, por exemplo, a reflexão. A reflexão ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação.
Tá? Ela pode ser positiva quando ela bate em uma superfície que reflete o meu sinal perfeitamente. Existem superfícies, gente, que refletem o sinal completamente. A perda é igual esse desenho aí, ó, nenhuma, tá vendo? Olha, não foi absorvido nada do sinal pela superfície, ela simplesmente foi refletida. Quando a gente tem esse fenômeno aqui acontecendo, tem coisas que, às vezes, até ajudam a nossa cobertura, né? Um local que eu não tenho visado acaba sendo coberto porque refletiu em alguma superfície e chegou lá. Esse sinal que é refletido, ele é defratado, muitas vezes. Então, o ciclo da onda costuma mudar a senoide. E, nessa mudança, eu tenho uma perda da qualidade. Então, poxa, Anderson, você está falando isso aí, blá, blá, blá. Como eu resolvo isso aí? Resolve diminuindo esses fenômenos. Se eu coloco mais APs num local que eu não tenho... Se eu tenho um local que ele não tem visada para o meu AP, o que eu preciso de fazer? Colocar um AP para cobrir aquela área e reduzir a potência desse outro. Reduzir as células. Tá? Então, eu vou reduzir a reflexão e outras coisitas mais. Tá bom? O outro, que eu considero o pior de todos, é o espalhamento. Quando o sinal bate em uma superfície não linear, né, uma superfície como se diz, irregular, obrigado, galera. Quando um sinal bate numa superfície irregular, ele tende a espalhar em diferentes direções. E essas diferentes direções podem realimentar equipamentos. Então, ele retorna ao próprio cara que transmitiu. Esse tipo de interferência é uma das piores que a gente pode encontrar dentro do ambiente indoor. Tá? Porque esse tipo de interferência vai diminuir o meu throughput, vai reduzir o tamanho do meu barramento ali que eu tenho para dividir com os meus clientes, tá? Os caras que estão conectados na interface wireless. Então, tudo isso são variáveis que podem complicar bastante. E a solução para isso? Mesma coisa do cenário anterior. Reduz a potência, trabalha com microcélulas, células menores. Beleza? Células de abrangências menores. Todo projeto wireless, gente, grande performance, onde a gente precisa de muita gente conectada, inevitavelmente nós vamos precisar de mais APs. Tá? Porque nós temos um barramento de um tamanho, né? Eu sempre digo o seguinte, você tem lá um 802.11ac, por exemplo. Vamos supor que você consiga aí uma modulação legal e chegue a 800 MB. Quantos clientes eu posso colocar nisso? É uma pergunta que muita gente me pergunta. Gente, pega 800 MB e divide pela banda que você quer atender os seus clientes. Se você vai entregar 1 MB para cada um, você tem aproximadamente 800 MB. Agora, para você conseguir 800 MB num AP-AC, primeiro, ele tem que estar próximo do seu cliente, porque o AC, a cobertura dele é pequena, é bem restrita. Ok? Outra, a penetração do AC é quase nada. Beleza? Nós estamos falando de 5.8, a modulação que o AC usa, na hora que bate aqui, morre. Nós estamos falando de uma coisa boa, ao mesmo tempo que ruim. É boa porque o meu AP que está nessa sala não vai interferir na sala do lado. Ok? Mas ele é ruim por causa da abrangência, ela é pequena. E quanto mais chains você vai acionando no seu AC, você vai reduzindo mais o alcance. Tá? Então, na hora de subir isso aí, temos que levar em consideração. Pô, se eu aumentar muita potência aqui, eu começo a observar o meu cenário, o que eu tenho ao redor, e aí, sim, eu começo a analisar o tipo de equipamento que eu vou usar, e aí também o quanto de equipamento que eu vou usar aqui dentro. A refração é um fenômeno parecido com a reflexão, mas a absorção de uma parte do sinal. Isso aqui, gente, a diferença, geralmente, é o material que é feito essa superfície. Vamos ter superfície que uma parte do sinal é refratado, outra parte é refletida. Tá? Isso tudo depende do material que está envolvido no processo. Eu coloquei aqui um gráficozinho simples para vocês, assim, poderia entrar outros tipos de materiais aí nessa história, para a gente entender mais ou menos a quantidade de sinal que eu perco quando minha onda de radiofrequência tenta atravessar um determinado objetivo. Eu coloquei ali, né, do pior para o menos pior. Eu coloquei alguns aí. Eu não coloquei aí, por exemplo, papel.
As pessoas falam assim, papel, cara, mas papel não atrapalha nada. Uma folha de papel não atrapalha nada mesmo, não. Agora, imagina uma pilha de papel, assim, ofício, que tem em escritórios, em empresas, geralmente tem lá o estoque cheio, uma prateleira com um monte de papel ofício estocado. É praticamente nada que vai passar por aquilo ali. Todo sinal vai ser absorvido por aquilo. Tá? Então, poderia colocar o papel aí no meio, aí, junto com os tijolos, aí, que é um grande atenuador de sinal wireless. A água faz uma defração, inclusive. Tá? A água ela causa um problema bem sério, a água. Mas indoor, nós estamos falando de indoor. Um aquário, né, talvez. Beleza? Mas indoor. Não tem um lago lá dentro da casa do cara, não é possível. Mas, tá bom? Mas são materiais que atrapalham bastante a cobertura, tá bom? Antenas. Então, gente, baseado no que eu comentei com vocês aqui agora há pouco, que a gente tem reflexões diferentes, uma estou defratando, outra estou espalhando, e aí, que antena eu uso no meu equipamento? Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, a Microtik tem alguns equipamentos com antenas diferentes. Na hora de eu fazer a minha cobertura wireless, eu tenho que ir lá olhar antes, porque depois que já está comprado o equipamento, pouca coisa eu posso fazer. Então, coloquei aí que uma das coisas que eu considero mais importante no conjunto, que é o rádio mais antena, o elemento mais importante, com certeza, é a antena. Uma antena de boa qualidade, ela pode te ajudar. Uma antena de má qualidade, ela vai te ferrar. Ela vai ferrar tudo o que você desenhou para a sua rede. Uma antena de má qualidade vai propagar sinais onde você não queria que estivesse. E você imaginou que lá não estivesse. E isso vai complicar muito, muito a sua cobertura indoor. Então, a antena é um dispositivo, sim. Ah, não, vamos economizar na antena. Não, não economiza na antena. Por favor, a antena é um dispositivo, igual eu estou falando, no conjunto é a mais importante da história. Então, eu coloquei aqui, porque muita gente acha que a antena Omni é a antena perfeita. É interessante vocês pensarem que a cobertura da antena Omni não é uma esfera, igual muita gente acha. A antena Omni é cega debaixo dela e em cima dela. Ah, em cima não faz diferença. Beleza, em cima não faz diferença, mas embaixo faz muita diferença. Eu já vi muita gente botando a antena Omni em alto de torre, em alto de prédio, e esperando que o sinal do cara de baixo ali vai ficar bom, porque está na área de cobertura da Omni. Se a gente observar, olha só, a Omni ela é uma antena para a gente usar na mesma altura dos clientes. Debaixo dela é cego praticamente. A qualidade de sinal que o cliente tem estando aqui de baixo é muito ruim. Isso aqui é uma visão 3D exatamente dessa imagem junto com essa. Tá? Eu tenho aqui a visualização horizontal, como se eu estivesse olhando de cima, a propagação dessa antena, e aqui lateral, como se eu estivesse olhando ela de lado. Então, eu exatamente juntei essas duas imagens aqui, eu tenho essa imagem, que é a propagação de uma antena Omni, uma radiação. Então, a antena Omni, a melhor opção para ela é ficar na altura dos equipamentos, e não lá no alto, igual muita gente acha. Beleza? A maioria dos equipamentos da Microtik, para cobertura indoor, como o WAP, vem com a antena Omni. O WAP, ele tem a opção, né, da gente estar instalando ele na parede, né? Então, esse lance dele estar instalando na parede, a parte de trás dele é perdida. Então, a parede acaba virando um refletor. Mas, se você colocar ele num mastrinho, alguma coisa assim, ele vai trabalhar como Omni. Tá? Então, atenção. Muita gente olha para ele e fala assim, é setorial. Não é setorial. Tá bom? Setoriais, na maioria dos casos, são a melhor opção. Mas, às vezes, não. Eu sempre digo que não existe aquele rádio que você sempre põe e ele vai sempre dar resultado. Isso depende do cenário. Eu sempre digo que eu acho o seguinte, um estudo, eu falo com meus alunos em sala, eu falo, gente, tem que fazer um projeto wireless. O cara já senta e começa a desenhar. Não é assim que começa o projeto wireless. O projeto wireless começa indo no local, estudando o ambiente, e assim que a gente vê o ambiente, faz a análise espectral, que daqui a pouco eu vou falar, é o próximo tópico aqui, a gente tem a opção de começar a desenhar o nosso cenário. Aí sim eu vou começar a desenhar o cenário.
eu vou ver qual antena que eu vou usar, dependendo do local. Eu posso usar uma setorial aqui, uma ali e tal. Ah, não, aqui é melhor uma Omni, porque é um espaço menor, vou fazer uma cobertura nessa área, do lado de lá eu vou fazer mais uma. Então, ou seja, tudo isso a gente tem que visitar o local, não tem como. Não tem como você, né, a não ser que tenha, né? Chico Xavier baixou, escreveu ali para você na carta, está falando que é para usar o AP tal. Aí, ó, puxa, se você tem esse dom, me convida que eu vou fazer consulta com você direto. Se não for esse caso, o caso é levantar a bunda da cadeira e ir lá fazer o estudo do local, beleza? E aí sim, depois disso, vou definir qual antena eu vou usar para o meu cenário, ok? E aí o MikroTik vem o conjunto, né? Vem o rádio já junto com o radinho e a antena junto. Conforme eu falei com vocês, estudando no ambiente. A MikroTik tem algumas ferramentas para estudo de ambiente, tem várias, eu selecionei essas 3 que eu gosto muito e uso sempre para fazer estudo de cenário. Tá? O Snooper, o Spectral History e o Frequency Usage. O Spectral History, eu sempre digo para meus alunos que é o contato de primeiro grau com o extraterrestre. Né, o cara põe isso aqui, ainda põe o som, aí começa... O extraterrestre está falando para eu botar o AP ali, ó. Porque é bem maluco, mas depois que você começa a entender o Spectral History, você vai ver que é uma das melhores ferramentas para mim encontrar os canais que eu posso usar naquele ambiente. Porque ele faz uma análise de espectro, não só 802.11, ok? Não só as tecnologias wireless que a gente conhece, mas Bluetooth, ok? E outros mais. Então, ele vai analisar o espectro, olha só. Aqui eu comecei varrendo com um range de 5.8, eu defini o range, está vendo aqui, olha? Mas eu poderia ter colocado um range maior, fora do espectro 802.11. Eu poderia estar enxergando coisas ali que nenhum rádio dando scan ia ver, como, por exemplo, Bluetooth, que trabalha na 2.4. Beleza? Então, ou seja, essa ferramenta é uma ferramenta que, nesse cenário aqui que vocês vão observar, vocês vão ver que o cara está meio ferrado. Né? Nesse caso aqui, o cara sou eu. Né? E onde a gente tem poucas utilizações. Você vê aqui, ó, sinal com qualidade muito alta. Beleza? Nós temos aqui, olha, ó, vermelho, também um sinal muito alto, tem vários. O sinal que ainda está ferrando bastante ainda, o amarelo. Nós temos vários. A partir do verde aqui, que já começa a dar uma melhorada, tem alguns. O azul, que seria o perfeito, quase não tem. Preto, então, só uma pintinha aqui, para não falar que não tem. Tudo isso serve para a gente ver os canais que estão sendo utilizados, as frequências que estão sendo utilizadas naquele ambiente, mais a intensidade de sinal, porque às vezes a intensidade de sinal pode não prejudicar. Tá? E esse estudo, gente, só vale se você fizer ele no mínimo meia hora e determinadas horas diferentes do dia. Beleza? Ele só vale se você fizer ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes no dia, para que você tenha amostragens de diferentes etapas do dia. Tá? Porque, às vezes, o cara ali chegou do serviço do lado, ali, ligou um AP, ela interferiu naquele local. Então, é muito interessante você ter isso. Outra coisa, essa análise ela tem que ser feita por um tempo longo, beleza? No mínimo, aí, uns 30 minutos rolando, e intervalos diferentes do dia. Tá bom? O Snooper é uma segunda ferramenta que eu uso para eu poder o quê? Identificar o quanto de fluxo está passando naqueles canais que estão sendo utilizados. O Snooper é uma ferramenta maravilhosa, eu gosto demais, porque a gente, quando dá um scan, um history ou um frequency usage, a gente não consegue observar os clientes gerando tráfego. A gente não vê a quantidade de clientes que tem pendurado num determinado AP. No Snooper eu consigo. No Snooper eu consigo ver a quantidade de clientes que estão conectados no AP, o fluxo de dados que esse cara está gerando, utilização da frequência, o off-traffic aqui, utilização da frequência. Eu consigo observar se isso aqui é uma boa ou não para me usar. Ó. Beleza? Então, eu tenho uma informação bem completa de fluxo de dados que estão passando entre cliente e AP, para eu poder decidir se esse canal realmente dá para usar. Pô, eu olhei aqui, igual no history aqui, ó, o canal aqui tal, tá meio amarelinho. Amarelinho mais ou menos, dá para usar, ué. Já está na merda, o cara começa já a pegar, né, menos pior que tem. Né? Aí você vai vir aqui e olha aquele cara.
Aquele canal que você achou que era menos pior, está assim, ó. 100% de utilização da frequência. Esse seria um dos piores para usar. Beleza? Porque a gente tem que entender também que as tecnologias N, AC, elas vão agregando canais, né? À medida que a banda é necessária, ele vai ampliando a largura de banda. Em N, a gente pode chegar em 40 MHz. Mas em AC, vocês viram o MikroTik que o Caspas apresentou hoje de manhã aqui? A RB vai ser a primeira RB da MikroTik que vai trabalhar com largura de banda de 160 MHz. Que dá um total de 8 canais. Já não tem um. Estou querendo um. Aí vem o vizinho lá e liga o trem, 160 MHz, comendo tudo que tem, acabando com todo mundo. Mas sabe o que é legal do AC? Bateu nessa parede aqui, tchau. Isso é que é o legal do AC. Tá? Então, nós estamos saindo daquela era da merda, né, do 2.4, graças a Deus, e indo para a era do AC, onde a gente vai ter throughputs altos em distâncias pequenas. Mas vamos gastar mais rádio, viu, gente? Vamos ter que colocar mais rádio para funcionar. E é por isso que vocês têm que aprender Capsman. Por isso vocês têm que entender como faz o Capsman funcionar. Porque configurar 30p no braço, brother... Chegou o cara para você no final do dia e falou assim, eu não gostei dessa senha, troca para mim. Você já fala, meu Deus, sério? Sério. Aí no outro dia ele falou, podia voltar a senha que estava melhor. Eu estou falando alguma mentira? Né? Aí você tem 30 de novo para configurar outra vez. Em 2 dias você configurou 90p. Então, por isso que a gente precisa de aprender Capsman. Esse é o cenário que nós vamos ter daqui para frente. Se a gente precisa de cobertura wireless com throughput de alta performance, não tem saída. A gente vai ter que começar a aprender isso aí. Putz, Ângelo, isso é difícil? Oh, isso é moleza. Eu falo que é mais fácil do que roubador de criança de até 2 anos, porque 3 anos ela já grita, já aparecem uns caras te metendo porrada, aquela coisa toda, não dá mais você fazer muita coisa. Última ferramenta, não tão importante quanto, mas interessante também, mas é bem simples. O Frequency Usage, a ferramenta onde a gente usa, ele faz um resumo, ele junta tudo isso aqui, ó, que está lá um monte de canal aqui aparecendo, cadê eles? Tá fora da tela aqui. Aparecendo todos os canais lá, aí você bate o olho e fala, meu Deus, mas qual que é o canal melhor para usar? Esse cara faz o resumo. Ele fala, olha, o canal 1 está com 2% de utilização. E vai fazendo um junto. Ele junta tudo aquilo ali e transforma em nível de sinal, quantidade de utilização e ruído daquele canal. Tá? Ele é mais ou menos parecido com o Frequency, com o History Chain, o History, Spectral History, porém, deu branco. Spectral History, ele tem mais detalhes. E ele vai contando uma história, né? É por isso o nome dele, né? Ele vai contando uma história, porque cada linha, isso aqui é o seguinte, ele vai montando a linha. Então, ele vai aqui, está no final, daqui a pouco ele vem e monta mais uma linha. Isso aqui foi mais ou menos uns 5 minutos que ele estava rodando. Tá? Então, ele vai contando uma história, por isso que vai dando esses desenhos aqui de extraterrestre. Tem uns alunos meus que falam que vê coisas aí. Eles devem usar um tóxico muito pesado, né? Eu não estou sintonizado nesse tóxico. Mas eu acho que não tem ninguém que usa mais tóxico que aluno, não. É demais. Beleza. Então, vamos lá. Conhecendo o Caps Manager, como eu falei com vocês, né? Nesse mundo onde tem um monte de AP para configurar, é impossível a gente ficar repetindo isso o tempo todo. Então, a MikroTik foi e criou o Capsman para vocês. Não tem que pagar nada, tem que comprar nada mais, tem que ativar licença, beleza? Só tem que usar. Claro que para ser Cap, você precisa que o seu rádio faça AP, ou seja, licença level 4 para cima. Agora, para ser Manager, pode ser qualquer um. Beleza? Pode ser até um PC, pode ser uma RB que nem o Wireless tenha, tá? Para ser o Manager, o cara que vai controlar os Caps, pode ser qualquer um MikroTik. Eu botei aqui para vocês, mas com nível de conceito, para quem não conhece a infraestrutura Capsman, entender. Numa rede Capsman, nós temos 2 indivíduos lá bem definidos. Nós temos quem controla e quem obedece, que é quem manda e quem obedece. Beleza? Nós temos o Manager, onde ficam concentradas todas as configurações wireless da minha rede, ok? E temos o Cap, que apenas copia essas configurações para ele. Tá bom? Então, o Cap, a configuração do Cap é uma linha de comando. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco.
É muito simples. Já a do Manager, um pouco mais complexa, porque o Manager vai ter todas as configurações de todos os caps da estrutura. Beleza? Então, vamos lá. O que é possível aí, nosso amigo Capsman, versão 2, né, que nós já estamos na versão 2 do Capsman. Gerenciamento centralizado de dispositivo Router OS. Isso é uma coisa muito legal. Diferente de algumas concorrentes que a gente vê, a MikroTik, eu posso, por exemplo, qualquer MikroTik meu, level 4, pode ser cap. Qualquer. Qualquer um, desde do MikroTikzinho de bolso, né, que é o Map Lite, por exemplo, até uma cap AC, que é uma top lá da MikroTik. Por quê? Se tem level 4, eu posso transformar ela numa cap. Ela pode ser um escravo do meu Capsman. Tá bom? Então, as configurações que eu vou colocar, que eu teria que ficar fazendo um por um desses bichos aí, eu faço lá no meu Manager e só aplico a configuração. Eu posso ter, por exemplo, utilização de camada 3 na versão 2 do Capsman, ou seja, eu posso ter o meu Manager na nuvem e todos os meus caps se conectam a ele e recebem a configuração. Tá? Então, no lance da camada 3, abriu para a gente fazer muita coisa legal. Né? Então, ou seja, eu posso ter um Manager hospedado lá no Amazon e vamos supor que é uma rede de hotéis. Eu crio configuração para cada um dos hotéis da rede, fecho uma VPN, ok? E todos os caps vão lá buscar a configuração na nuvem. Eu teria a configuração centralizada de toda a rede em cima disso. Tá bom? Gerência de tráfego da Ford, eu posso estar fazendo com que o meu Manager gerencie o tráfego, ou seja, o fluxo de dados passa por ele para a internet, ou nesse modelo camada 3, não. Né? Eu não vou fazer o fluxo indo lá na Amazon para depois sair para a internet. Então, ou seja, o cara tem a saída dentro do próprio estabelecimento. Então, no camada 3, a gente pode ter essa descentralização. Eu posso utilizar a autenticação Radius para os dispositivos meus se conectar na wireless via Radius, tá bom? O que eu já podia fazer no MikroTik no AP comum. Né? E algumas configurações customizadas. Dentro de uma rede eu tenho 100 APs, mas tem 3 da rede que o SSID vai ser diferente, eu quero usar uma tecnologia diferente, eu quero um virtual diferente nesses 3. Tudo isso eu posso fazer lá no Capsman. Essa aba é a aba Configuration, a primeira aba lá do Capsman, quando a gente vai fazer a configuração, né? A segunda aba, na verdade, é onde eu defino todas as configurações físicas. Tá? As configurações físicas, gente, quando a gente fala de física e virtual, né? Eu vou definir um canal para esse AP. Exemplo, é uma configuração física. O virtual não pode alterar o canal de uma configuração física. Beleza? O virtual apenas vai subir um SSID diferente. Tá? Mas toda a parte de configuração física eu faço nessa aba. Eu tenho as opções também, conforme eu coloquei embaixo uma observação aqui para vocês, ó. Eu tenho a opção de... Eu posso fazer... Na verdade, é o seguinte, o Capsman tem 2 formas de configurar. Se você for fazer uma estrutura simples lá na sua casa, eu tenho 4 APzinhos, eu quero fazer um negócio simples. Você pode fazer toda a configuração do seu Capsman nesta aba. Eu venho aqui, o Wireless Channel Rates Data Path Security, acabou, está pronto. Só agora para fazer o aprovisionamento e está funcionando. Inclusive, vou mostrar para vocês isso aqui daqui a pouquinho. Agora, se é uma parada mais bem elaborada, eu posso usar as abas separadas lá do Capsman, onde eu tenho Rate, Channel, Data Path, Security, para poder reaproveitar essa configuração em uma outra configuração, para eu não ter que ficar repetindo minha tarefa ao mesmo tempo. Exemplo, eu vou ter 5 SSIDs na minha rede, mas todos eles vão usar a mesma senha. Para não ter que ficar em todos eles, entrando aqui em Security, definindo a senha, eu crio um perfil de segurança com aquela senha, e na hora que eu chamar o Security aqui, eu só chamo ele. Então, ou seja, para facilitar a configuração de uma rede maior. Tá? Para facilitar a configuração de uma rede maior. Nessa aba aqui, ó, já é a customização, porque, igual eu falei com vocês que eu poderia customizar. Então, estou mostrando o Rate aqui, é uma customização. Por que eu usaria diferente de usar aqui, Anderson? Eu tenho uma coisa particular sobre o 2.4. Se as pessoas conhecessem realmente o 2.4, elas vão entender que ele só tem 3 canais. Tem vários lá, mas, na verdade, só tem 3 canais de 20 MHz. E, putz, você queira você ou não, o IEE padronizou os 2.4 em largura de 20. E o B ainda usa 22. Beleza?
Então, se a gente só tem 3 canais, por que deixar o MikroTik escolher um canal que vai ferrar 2 de uma vez? Então, você já pode condicionar o MikroTik a escolher os canais 1, 6 e 11. Na hora que ele vai fazer o auto select, ele sabe que só tem 3 opções de canais. Tá? Então, eu gosto muito desse modelo. Outra, gente, abandone o B. O cara só tem dispositivo B, meu irmão, joga esse trem no lado do lixo, vai comprar outro. Eu, para falar a verdade para você, já estou abandonando o G também e o A. Porra, bicho, o A, foda-se, cara. Desculpa a palavra. Mas aqui, vamos combinar? Vamos lembrar aí, quem lembra de wireless aí, 802.11a. Maior velocidade de 802.11a, qual que era? Vocês lembram? 54 megabits. Isso nos melhores cenários do País das Maravilhas. Beleza? Se você vai botar um cara em A rodando, você tem um barramento de 54 mega para compartilhar. Aí você botou junto lá A e AC. Enquanto você poderia estar usando 800, o mesmo barramento que poderia dar 800, está dando 54, porque tem um camarada lá da sua rede com iPhone 5, conectado lá, que só funciona em A. Oh, meu, sorry. Desculpa, aqui não vai rolar para você não ter um wireless, não, cara. Gente, dependendo do nível do evento, onde você precisa de performance, você tem que, infelizmente, começar a abandonar os legados. O B, por exemplo, eu já abandonei ele há muito tempo. O cara que tem um dispositivo que ainda roda em B, brother, nós estamos falando de um trem de 20 anos. Bicho, eu acho que eu tive como é que chamava aquilo, bicho? Um dispositivo assim, desse tamanho, assim, ó, antes de iPad, antes dessas porra todas. Era um Pocket, lembrei o nome. Então, ou seja, é só um dispositivo muito antigo, que vão estar ali, bicho, chega o cara lá, puf, conecta no B. Qual a máxima velocidade? Isso nos País das Maravilhas, gente. Nós estamos falando que esse cara vai jogar seu barramento lá para 5 mega. Ferrou a vida de todo mundo, cara. Por causa de um miserável que não quer gastar um dinheiro para comprar um dispositivo mais novo. Então, ou seja, é melhor, de repente, você delimitar. E a MikroTik colocou isso aqui. Ela colocou as opções aqui de eu usar GN, GN Only. Então, eu tenho as opções para mim não usar alguns legados. Largura de canal. Quando a gente fala que o canal pode usar mais de um canal para aumentar a largura de banda, né? Então, aqui, esse CE e EC, eu coloquei até aqui para vocês uma tabelinha para facilitar, que é o seguinte, eu vou usar o canal da frente ou o canal de trás. Se eu estiver usando CE, o center, ele usa o canal da frente. Se é EC, o center, ele usa o canal de trás para aumentar a largura para 40 MHz. Outra, se a gente estiver falando de uma cobertura wireless grande, onde eu vou ter vários APs, aqui nessa sala, por exemplo, uns 3 ou 4, eu teria MikroTik, ok? Eu teria que reduzir a potência do meu rádio, para que eu fizesse o quê? Uma célula menor. A célula menor, vários clientes conectados nessa célula, se o cara movimenta um pouco, o sinal varia, ele já desconecta e pula para outra. E outra, legal no Capsman, que eu tenho a possibilidade de criar grupos de balanceamento. Tá? Eu poderia criar 2 grupos de balanceamento aqui, o próprio MikroTik ia balancear a quantidade de cliente nos 4 AP do lado de cá, e outra quantidade de cliente nos 4 APs do lado de cá. Ele mesmo ia fazer esse balanceamento para a gente automático. Ele não permitiria que o próximo cliente conectasse aqui se lá está em menos. Na verdade, os dois conjuntos de APs aqui estariam idênticos, a mesma quantidade de cliente. E aqui os data rates, eu sempre digo a mesma coisa sobre o que eu acabei de falar sobre as tecnologias. Tentem selecionar o mínimo de data rates possível. Não o mínimo, assim, botar 1 ou 2, isso aí também já zoaria o negócio. Mas tentem eliminar os data rates muito... Olha aqui. Já pensou? Hein? O cara foi lá, conectou em B, ainda estava com sinal ruim, bicho. Ah, meu Jesus. Então, ou seja, tentem, por exemplo, se eu não estiver usando B, não marca nada de B. Se eu não estou usando G, também não marco nada de G. Se eu estou usando A, tente não marcar velocidades aqui, ó, de 18 para baixo. Tente usar alguma coisa daqui para cima, para evitar negociações muito, muito baixas. Tá? E isso serve também para as outras tecnologias. Não deixem no automático. Desmarquem os data rates baixos.
Não deem permissão para que o cara conecte em data rates baixos. Se ele tiver com um sinal ruim e só tem aquele data rate para ele conectar, ele não vai conectar. Beleza? Porque ele vai estar com um sinal ruim, não vai conseguir negociar uma modulação maior, então ele não vai conseguir conectar. É melhor do que ele vai ter que chegar mais para perto do AP. É melhor do que você deixar ele conectar e jogar o seu barramento lá para o chão. Tá bom? Aqui é a aba Security, onde eu acabei de comentar com vocês. Se eu quisesse criar uma senha, depois é só utilizando os outros perfis. Então, eu criei um profile de segurança, né? E defini a senha, que vai ser a senha. E aí eu posso reaproveitar essa configuração de segurança para outros SSIDs, para outras configurações do meu CAPS. E aí, nesse próximo slide aqui, eu coloquei um negócio bem interessante, foi um teste feito pela MikroTik. Em ambientes MikroTik, o que acontece quando eu uso TKPI e quando eu uso AES? Olha aí. O TKPI estava passando em AES 220 megas. Quando eu fui lá, desmarquei a opção, tirei aqui o AES e passei para TKPI, olha como é que ficou. A diferença é pequena, não foi? Olha aqui. E outro, processador desse bicho aqui colou lá no 100%. E por que isso aqui acontece, gente? Porque os dispositivos MikroTik, né, os cartões usuários da MikroTik, o Atheros, eles têm um coprocessador matemático interno que a MikroTik utiliza ele para fazer a criptografia AES. Então, a gente pode dizer que a criptografia wireless em AES é via hardware e não via software. Quando a gente usa o TKPI, a criptografia é via software. Então, qual é o processador que vai fazer esse serviço? O processador principal da router board, que já está com um monte de outras funções para fazer lá, ainda deram esse trampo para ele ainda. Ok? Então, a performance cai assim absurdamente. Aí eu tenho uma quantidade de cliente menor que eu vou conectar, beleza? E ainda por cima o meu throughput foi reduzido significativamente. Tá bom? Ó, aí vem a address list, a access list do CAPSman, que além de todos os recursos que já tem lá na access list do AP normal, ela ainda tem mais alguns recursozinhos ainda interessantes. Um deles é o mascaramento de MAC, que eu posso utilizar aqui, ó. MAC Mask, eu posso definir um fabricante que eu quero que conecte ou que eu não quero que conecte. Ou eu quero, por exemplo, que um determinado fabricante, se for Apple, a senha vai ser Apple, não sei o que lá. Eu posso estar definindo coisas baseadas em fabricante. Eu posso mascarar uma parte do meu MAC address. Tá bom? Outra coisa, eu posso falar o seguinte, se o MAC address tal, se for o MAC address tal, ele vai fazer autenticação via radius. E os outros, por exemplo, poderiam autenticar localmente, ou o contrário. Todos vão autenticar via radius, exceto o MAC tal, que é local. Então, também posso estar fazendo isso na minha regra de access list. Outra coisa, isso aqui eu coloquei aqui para vocês, uma regrinha simples que eu poderia estar utilizando para quê? Para evitar que o cara fique pendurado no meu AP com um sinal muito ruim. Tá? Então, lá na minha própria access list, eu estou falando que se o cara tiver entre, né, esse nível de sinal aqui, ele é aceito. Se ele cair para esse nível de sinal, ou seja, o sinal dele estava até menos 83, estou aceitando, nesse exemplo. Se ele cair para menos 84, ele é expulso do meu AP. Tá? E quando ele é expulso, né, o padrão 802.11 vai fazer o quê? Vai procurar um novo AP com um sinal melhor para se conectar. É claro que esse nível aqui eu ajustaria ele para um sinal um pouco melhor, né, gente? Isso aqui foi só um exemplo. Tá? Mas é o típico de regra que eu usaria com certeza na minha configuração. E a configuração do CAPS? A configuração do CAPS é bem simples. Né? Eu estou mostrando aqui, vou mostrar um cenário aqui para vocês, um cenário fictício. Nós temos um hotel, esse hotel tem 30 APs aproximadamente a serem configurados. Igual eu falei com vocês, o cara montou a senha hoje, amanhã ele já quis trocar a senha. Então, para evitar esse tipo de coisa, como é que é fácil a configuração do CAPS? A primeira coisa, eu preciso de habilitar o meu MikroTik, que vai ser o manager. Tá bom? Então, quem que vai ser o manager da minha infraestrutura? Geralmente, o cara pode usar aquela própria RB que ele tem lá no rack lá da empresa.
né? Uma 3011, uma 4011, uma CCS, sei lá, o que ele tem lá para fazer o faro de borda dele, lá da saída da empresa, ou do hotel, ou do escritório, ou da sua casa, tá bom? Então, quem é que vai ser o manager? É agora que eu defino quem é que vai ser o manager. O manager, eu venho aqui em Capsman, clico aqui no botão manager e habilito o serviço. Tá? É só apenas isso, configuração simples. Depois disso, vamos fazer a configuração a parte da configuração wireless em si mesmo. Se eu fosse fazer toda a configuração em uma única aba, eu viria aqui, definir lá o SSID, ok? O meu country, largura de banda, se eu quiser mexer, vai estar aqui dentro de rate, dentro de channel. Criptografia, vem aqui na aba segurança, eu vou mostrar aqui para vocês, nas abas vão passando aqui. Então, nesta aba eu colocaria o SSID e o país aí para estar dentro do escândalo dos clientes. Depois disso, crio uma bridge. Que bridge que é essa? Cada cap que se conecta no meu manager, ele vai criar, o Capsman vai criar um túnel entre o manager e o cap, para reduzir broadcast dentro da rede. Todo o fluxo vai passar por dentro do túnel até chegar lá no manager. Então, ou seja, numa rede Capsman, é como se ele estivesse criando várias VLANs, tá? Não são VLANs, gente, é só na cabeça de vocês, aí, para vocês imaginarem. É como se ele estivesse criando várias VLANs entre o manager e o cap. E todo o fluxo passa ali por dentro, a fim de reduzir broadcast. Quando esse túnel é estabelecido, ele precisa ser adicionado alguma coisa, a não ser que você for configurar alguma coisa separada. Mesmo assim, é necessário que a gente crie uma bridge. Essa bridge vai ser o quê? Todo cap que se conectar no meu manager precisa distribuir IP para receber os clientes lá e tudo mais. Vai sair de onde? Da bridge. Então, eu crio uma bridge, não ponho nada dentro dessa bridge, beleza? Só apenas crio a bridge e configuro IP para ela. Vou lá em IP address e defino um IP lá, uma subnet lá, 88.1/24, o padrão da MikroTik. Lembrando, né, gente, dependendo do tamanho da rede, a gente vai precisar de mais de uma subnet ou mais de uma bridge. Eu, dependendo do cenário, eu crio várias bridges para reduzir também o broadcast que eu tenho dentro da minha rede. Coloquei o IP, beleza. Aí, só voltando aqui. Coloquei o IP, subo um servidor DHCP, ou se for um hotspot, eu subo um hotspot em cima desta bridge. Ok? Toda a configuração IP necessária para dar conectividade para os meus usuários. Depois disso, é a hora da gente ir lá na aba DataPath. Nós estávamos na aba Wireless, certo? Vamos na aba DataPath, seleciona essa bridge que eu acabei de criar. Depois, na aba Channel, seleciona a tecnologia que eu vou utilizar, BGN ou GN, o que você for utilizar. Defina a potência. Se você não definir potência aqui, ele vai aplicar a potência máxima do seu equipamento. Beleza? Logo depois, lá na aba Security, é onde eu vou definir a senha que eu vou utilizar para minha wireless. Beleza? E aqui é onde eu capturo os meus caps. No aprovisionamento é onde eu capturo os meus caps. Então, lá no Provision, eu vou fazer o que lá? Definir quais caps vão receber esta configuração que eu acabei de fazer aqui atrás. Ok? Então, ou seja, quais caps vão receber? Se eu quiser que todos os caps da minha rede recebam essa configuração, é só deixar aqui assim, ó. Ou seja, são todos os MAC addresses possíveis. Então, assim que os caps se conectarem, vão receber essa configuração que nós definimos aqui anterior. Config padrão. Eu coloquei o nome nela aqui, ó. Então, toda essa configuração que foi feita nessas abas aqui, se eu definir o meu provision dessa forma aqui, esses caps vão receber ela. Agora, se eu quiser que um capital ou um capital receba uma configuração diferente, eu pego o MAC desse cap e defino uma configuração diferente para ele. Ok? Caso eu venha precisar de um virtual dentro da minha infraestrutura, gente, é só eu criar uma configuração, igual eu mostrei anterior, lembrando que virtual, no caso, a gente vai definir apenas o SSID e o DataPath, né, como eu quero que o fluxo corra, vai ser uma outra subnet, alguma coisa assim. E aqui no Provision, eu seleciono ela aqui, ó, no Slave. Tá? Então, aqui eu vou estar criando o meu virtual aqui.
Beleza. Ó, isso aqui foi a configuração do manager. Nosso manager estaria pronto para receber os cap. A Microtik criou algumas formas da gente fazer isso daí. Ó. A primeira, que eu sempre digo, é o seguinte. Essa daqui é a melhor de todas para uma grande implementação CAPSMAN. Você está montando uma infraestrutura aqui no centro de convenções, são, sei lá, 40, 50 Ps. Você tem que ir em 40, 50 Ps configurar, vai te dar um trabalhinho extra. Mas você pode treinar o eletricista, lá, o cabista que está trabalhando com você, para fazer o seguinte, ó, você aperta esse botão aqui, liga, e fica observando o LED aqui do cap. Quando ele acender, você solta o botão e pode botar no lugar, que vai dar exatamente 10 segundos. É melhor do que o cara contar no relógio 10 segundos. O cara coloca o cap no lugar, quantas linhas de código tive que digitar para configurar esse cara? 0. Tá? E vai carregar a configuração de cap. Ele já volta funcionando. Se o seu manager já estiver ligado, na hora que o Microtik acabar de reiniciar, ele já volta funcionando. Essa é a mais fácil de todas. A segunda é essa linha de comando aqui. Ó. Eu vou lá, vou lá no Neighbor, dou um MAC Telnet no equipamento, nos cap lá estão aparecendo, e colo essa command line lá. Ó. Colo isso aqui lá. Só isso. Beleza? É claro que isso pode variar. Vamos supor, se você estiver trabalhando no dispositivo do All-Band, né, que ele tem interface AC e 2.4, você vai adicionar mais uma aqui, pôr uma vírgula, WLAN 2 também. Se tiver a WLAN 3, vírgula, WLAN 3 também. Mas pequenas variações aqui nesse caso. Ou então fazer pelo inbox. Eu acho a mais difícil de todas. Você vai ter que acessar aquele cap com o inbox, acessar a aba wireless, botão wireless, clicar no botãozinho cap lá, clicar no enable, selecionar a interface que vai ser comandada pelo manager, no caso. Se eu tiver mais de uma, eu clico aqui nessa setinha e seleciono a 2, mesma coisa que eu falei aqui agora mesmo. E qual que vai ser a interface minha que está conectada direto ao manager? Geralmente a 1 que a gente usa, porque geralmente esses equipamentos que a Microtik criou para ser cap, geralmente tem uma porta só, no máximo 2. Ok? E, ó, a configuração do cap é apenas isso aí. Eu botei aqui numa página 3 formas de fazer a mesma coisa. Utilize uma das que vocês acharem mais fácil. Vamos para lá? Vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Ó, o que é o nosso objetivo aqui? Eu vou subir um manager, vou fazer a configuração do manager, ok? E vou colocar na tela aqui para vocês, vou fazer a configuração aqui junto com vocês, vocês vão ver eu fazendo aqui. E na hora que estiver no ar, eu vou pedir para vocês, quem tiver celular aí com 5.8, conectar aqui no nosso cap de laboratório, tá bom? Espera aí que eu vou fazer a config aqui rapidão. Então vamos lá.
Conforme eu falei, a primeira coisa é criar uma bridge e fazer a configuração IP dessa bridge, que vai ser utilizada para entregar IP para os meus clientes wireless, certo? Então, eu vou vir aqui em Bridges, clico no botãozinho de mais, ok. Depois disso, eu vou colocar um IPzinho aqui, IP address. Vou adicionar aqui o IP para a nossa bridge. Ups. Vou aplicar em cima da bridge. Vou fazer a configuração do DHCP Server. Tem uma aqui, mas é o do meu notebook. Ups. Vou selecionar a bridge. Next. Prontinho. Não vou customizar nada aqui nesse caso. E agora vamos a... está faltando um NAT também. IP firewall. NAT. O IPv6 seria muito mais fácil, não teria que fazer todas essas gambiarras aqui, bicho. Botava um IP/64 ali, estaria pronto o serviço, já ia lá para o CAPSM, né? Ok. A minha out interface aqui é o Wireless 1. Masquerade. Morte ou Masquerade? Ok. Agora vamos para o CAPSM na real. Até aqui simples, né, gente? Sim, é normal, acho que... Aí vamos lá. Vamos para primeiro habilitar. Esse cara aqui meu vai ser o Manager. Então, eu venho aqui em Manager, clico no Enable, tá? Dou OK aqui. E agora vamos fazer a configuração. Eu vou fazer a configuração simples. Ups. Tá osso, hein? Vamos lá. SSID. Eu coloquei aqui um SSID para não errar aí na apresentação. Vamos a esse SSID. Vamos aqui para o Channels. Em Band. NAC. Conforme falei, não gosto de tecnologias antigas. Mas poderia... Está vendo aqui a Microchip vem colocando mais combinações aqui para ficar mais simples a nossa vida. Tá? Ultimamente aí ela colocou essa aí, que eu sou apaixonado nela agora, ó, NAC. Antes eu tinha que usar a NAC. Então, tem outras combinações, tem AC only, aí é bem extremista, né? Porque o N é um protocolo interessante de usar em A, em 5.8, né? Então, não tem por que a gente fazer isso. Aqui é bem simples, eu não vou mexer em muita coisa aqui, não. Os data rates, como eu falei com vocês, se a gente tivesse criado um perfil personalizado, tanto do channel, eu poderia chamar ele aqui, tivesse criado ele aqui, ó, channels, data path, security, eu chamaria ele aqui, eu não precisaria de estar fazendo isso aqui, ó. Mas não vou mexer aqui em rate, data path, vou chamar a bridge que eu criei ali agora mesmo, a bridge 1, e vou definir a segurança aqui que eu vou utilizar. Authentication da PA ou da PA2. Vou fazer AES, porque eu não sou trouxa, né, de botar um trem que vai acabar com o meu AP. Vou copiar a senha aqui. E vou colocar a senhazinha aqui. Ó. Pá. Configuração está praticamente pronta. O que a gente precisa para subir um AP, gente? SSID, não é isso? Definir o SSID, definir a senha, definir a tecnologia que eu vou utilizar. Tudo aí já tá feito. Poderia fazer um monte de coisas aqui, mas vou deixar para a criatividade de vocês depois, quando
chegar em casa, pegar a apresentação e quiser brincar. Agora é a hora de capturar o cap em si, né? Fazer a regrinha de captura do cap. Botão de mais já vem lá com todos os MAC-address do planeta Terra. Ele já, como só tem uma config aqui, ele já pegou ela lá para mim, ó. Se eu tivesse, como eu falei com vocês, se eu quisesse um virtual, alguma coisa assim, eu chegaria aqui e chamava a configuração que eu queria do virtual. No caso, não. Aqui eu já vou pedir para o meu MikroTik criar a interface, aquela que eu falei que é similar a uma VLAN, criar a interface e deixar ela ativa assim que o cap se conectar. Então, ou seja, o MikroTik faz todo o serviço aí para mim, que eu vou ficar tomando uma aguinha de coco aqui. O nome que ele vai dar à interface, eu vou falar com ele para utilizar o ident, ou seja, o nome que eu coloquei no meu cap, na hora que ele criar a interface, vai aparecer lá a interface com aquele nome. Então, dá para me ver de onde está vendo aquele fluxo. Aquele fluxo está vindo do cap tal, que está no andar tal, dependendo do nome que você colocou no seu ident lá do seu cap. Aqui, a tecnologia que eu vou aplicar, no caso, AC e N, né? Cadê ele aqui, garotinho? Nesse caso, não tem, eu vou deixar sem nada, que ele vai fazer automático para mim aqui. Eu gosto de colocar esse recurso aqui quando, gente? Quando eu vou fazer dual band, sabe esses equipamentos que a MikroTik tem lançado agora, que tem interface 2.4 e 5.8? Então, quando o MikroTik vai identificar, eu vou aplicar uma configuração 2.4 no 5.8 ou 5.8 no 2.4, porque ele não tem inteligência artificial, né? A inteligência é nossa. Então, na hora de criar a regra, eu posso falar o seguinte, que essa regra vai aplicar a equipamento que tenha cartão em A, N e AC. Então, eu posso ir definindo ali as tecnologias que os caps vão... Eu vou aplicar isso em cima de qual cap. O cap que tiver A e AC aplica essa configuração. O cap que tiver N aplica essa configuração apenas. Então, ele consegue até observar como é o MikroTik e aplicar a configuração certa nele. Ó, aqui para a nossa configuração, teoricamente já está certinho. Agora está a hora de configurar o cap em si. Beleza? Deixa eu ter a face aberta aqui, que vai aparecer os bichos. Primeiro, vamos fazer a configuração do mais fácil, que é o cara que está aqui na nossa frente. Ó. Esse equipamento, apesar dele ser o manager, eu também posso fazer com que o Capsman controle a interface wireless dele mesmo. Está vendo a interface W12 aqui? Ó? Vamos configurar, então, para ela ser escrava. Como é que eu faço isso? Vou em wireless, cap, habilito o modo cap, seleciono a interface W12, e aqui no Capsman Address, eu vou botar o loopback. Ó, quando eu fizer isso, já aparece aquela observação lá, falando que é controlado pelo Capsman, está vendo ali? Ó, a interface já, olha lá, ele já capturou a interface lá em cima, beleza? Vamos ver que erro que deu aqui. Não, ela fica assim mesmo. Não, ela fica assim mesmo. Parece que está desabilitada, né? Mas ela não está desabilitada. Ela fica daquele jeito ali, você não consegue mais alterar nada. Eu sei que ela não está funcionando por causa de uma coisa, porque aqui no comentário aparece o canal, o SSID, toda a aplicação aí que deveria ter carregado já aqui. Tá aí. Teoricamente está funcionando, mas era para ter aparecido ali esses detalhes aí que eu comentei. Deixa eu ver se ele apareceu aqui para mim. Ah, tá ali, ó. Mas aqui, ó, isso é sei lá, um bugzinho aí. Ah, lá, ó. Aê! Ah, esse MikroTik não me deixa mentir, rapaz. Olha lá. Ele apareceu aqui, tá vendo? No comentário, ele vai falar o canal que ele está utilizando, porque eu não selecionei canal, certo? Eu deixei o auto-select, né? Então, ele foi lá, gente, eu falo lá demo, tem uma conspiração do universo, gente. Ó, já apareceu toda a configuração aqui do bicho aqui. Ok, agora vamos fazer o outro, né? Porque esse aqui é molezinha, foi na mão aqui. E o cap remoto, que no caso é esse cara aqui, ó. Vou fazer via command line. Vem aqui, vou pegar o neighbor aqui. Está ele aqui, o cap 01. Vou dar um MAC telnet nele aqui.
Aí eu vou vir aqui em interface wireless, cap, set, enable, yes, interface. No caso, esse aqui tem duas WLAN, mas eu só tenho uma em AC. Eu não fiz a configuração do 5.8, então, do 2.4. Então, eu só vou chamar a interface AC dela. WLAN, no caso, a ACA2. E a Discovery Interface, a interface que vai procurar o manager, é a Ether 1. Ether 1. Ó, puf. Se eu der um print aqui, ó, interface wireless, print, nós vamos ver que aconteceu aquele mesmo fenômeno aqui, ó, lá. A interface, ela visualmente, você acha que ela está desabilitada, está vendo o xizinho aqui, ó? Ela está com um comentário do que ela está sendo controlada pelo Capsman, beleza? Mas, na verdade, ela já está no ar. Daqui a pouco vai aparecer o comentário aqui, porque do outro demorou mais. Se eu vier aqui, ó, no meu manager, olha lá, ó, cap 1 e o nosso manager que está utilizando também. Se eu vier aqui na minha registration table, 18 caboclinhos já utilizando a internet aí. Está funcionando, gente? Quem conectou aí? A internet não é de responsabilidade minha, ok, é do evento. Eu apenas estou surrupiando um pedacinho dela, beleza? Difícil configurar a Caps Manager, gente. Eu fiz descostas, né, como disse o seu boneco ali, ó. Beleza? Então, ou seja, eu uso na minha casa, Por quê? Porque se tiver 2 AP para configurar, já me dá preguiça. Já vou pensar aqui que eu não estou afim, não. Ah, outra coisa, dá para filtrar ali, né? Dá para a gente ver quantos tem. Não criei grupo de balanceamento, não avancei nas configurações, tá, gente? Mas aqui dá para me ver, ó, quem está configurado num, quem está configurado no outro. Deixa eu maximizar aqui. Já dá para a gente ter umas informações aqui interessantes, ó. Tá? E é bem simples a configuração, a MikroTik criou para isso. Outra, a MikroTik criou também para dar menos trabalho para a gente. Então, se você faz uma configuração, você consegue utilizar ela em outras configurações. Tá? A partir de segunda AP, já vale a pena você subir um cap. Você tem um, ok, não precisa subir caps, não quer coisa de doido, né? Agora, 2, eu já subiria uma configuração do Capsman. Beleza? 3, aí você não precisa fazer mais nada. Você só chega lá, liga o AP lá, segura o botãozinho de reset, 10 segundos, solta. Né? Tem que arrancar energia, claro, né? Todo procedimento do botãozinho de reset tem que ser com a energia desligada. Arranco a energia, aperto o botão, ligo. 10 segundos eu espero o LED estabelecer e solto. E ele está configurado. Você não tem que fazer nada de configuração. Tá? Então, é bem simples aí a configuração. Ok. Eu era para me ter deixado isso aqui na tela, mas a gente acabou ficando ali no MikroTik ali, né? Isso aqui é um exemplo de um evento aí que a gente fez no inicinho lá, a galera tudo conectado. Vocês acabaram de ver na tela aí, na própria de vocês, que eu mostrei o próprio MikroTik aqui. E é só isso, galera. Quem tiver dúvidas, estou à disposição para a gente tirar as dúvidas e fechar aí. Pode falar. A aplicação do Capsman é basicamente para ambiente indoor, né? Sim. Eu não conseguiria gerenciar, por exemplo, os APs no meu POP. Então, porque ainda não suporta NV2, né, cara? Ah, entendi. E eu não consigo ver uma infraestrutura rodando sem NV2 outdoor. Né? Mas a MikroTik promete colocar. Tá? Ainda está em desenvolvimento ainda. Espero. Eu acredito que não demore. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu anotei aqui algumas perguntas para Bora lá. estar fazendo.
A primeira delas é referente à configuração escrava que você mostrou na tela, referente à Virtual AP. Eu setando automaticamente, ela já vai criar a API Imediatamente. Imediatamente. Imediatamente não, desculpa. O que acontece? Toda alteração que eu faço na configuration, naquela aba configuration, data redes, canais, qualquer segurança, security, assim que eu der o OK ali, já está valendo. Beleza? Mas se eu tiver que mexer no provisionamento, conforme o virtual, né, o slave, eu tenho que alterar a configuração no provisionamento. Aí, neste caso em específico, eu preciso de reprovisionar esse equipamento. Porque ele já foi capturado, ele já está com a configuração aplicada. Então, você tem que mandar ele buscar novamente a configuração. É bem simples. Eu vou mostrar aqui. No caso de você criou um virtual agora, depois que já está rodando, e queria aplicar ele, o que eu teria que fazer? Pegar esse virtual, colocar ele aqui, aí assim que estiver OK, você vai em cima aqui no Remote Cap, em cima do cap em questão, ou se for todos, você marca todos, né? Dá um Select All aqui, e Provision. Aí, imediatamente, ele vai ganhar aquele novo virtual aí que você configurou. Outra. A próxima pergunta é justamente sobre provisionamento. Citando outra marca aqui da Ubiquiti, por exemplo, a Unify, ela tem o... Hashtag no drogas. Certo. Ela tem uma... Estou aqui, irmão, para libertá-lo do mundo das drogas. Quem sabe, né? Diga amém os irmãos que foram convertidos aqui hoje. Diga amém, igreja. Certo. No controle eu estou citando que talvez a solução... Sim. No controle da Unify... a gente não pode perder a piada, né? Em conjunto com o MikroTik, pela opção do DHCP, a opção 43, a gente consegue provisionar a Unify numa rede roteada, né? Via VPN. Sim, mas no MikroTik também eu posso fazer isso com a configuração de camada 3. Na verdade, é a mesma configuração, só muda a configuração do cap, no caso em questão. Tá, se eu não tem VLAN, não tem nada entre essas redes, ele vai... No caso, vai ter que ser uma VPN, por exemplo. Então, vai ter que ser ou uma VPN. Se eu estiver falando de um equipamento que está fora da sua rede local, Exatamente. vai ter que ser uma VPN. Porque os dois têm que se ver, né? Senão não tem como aplicar as configurações um no outro. E a próxima? Essa aqui talvez seja um pouco até leiga a pergunta, mas... Você me faz depois aqui, pode ser? Eu acho que é coisa rápida. Ok, pode falar. Questão de sobreposição. Além de estudar o ambiente, tem algum recurso que a gente consegue... Além dos que você já apresentou aí. Não, aí é só no caso ou o Chico Xavier ou as ferramentas de estudo de cenário mesmo, cara. Não tem muito milagre aí para fazer, não. Beleza? Então, um colega aqui quer fazer a pergunta. Boa tarde. Sim, boa tarde. No caso da interface que faz Discovery, você utilizou uma porta física. Ether, É possível que eu faça esse Discovery numa porta WLAN e faça como se fosse um repetidor e repetidores? Sim, mas aí você teria que fazer a configuração dessa Ether sua manual, né? Porque Ether, não, desculpa, da wireless. Vamos supor que você usou o 5.8 para chegar ali, fez um ponto a pontozinho, né? Um multiponto, sei lá. Então, você teria que fazer essa configuração manual e selecionar a interface wireless para capturar a informação do manager. Mas é totalmente possível. Tá bom. Só vai dar um trabalhinho a mais, né, no caso. Tá bom. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Amém, todos nós. Mas o irmão convertido na igreja. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem. Gostaria de saber qual a recomendação do hardware para fazer o escaneamento no local, ambiente. O hardware, tá. O Spectral History só funciona em cartões de N para cima, tá? Então, você tem que ter um chipset Atheros, é padrão MikroTik, não precisa botar cartão de outra fabricante que não funciona. E tem que ser 802.11N Atheros. Aí o Spectral History, aquele que eu mostrei aqui, o desenho do extraterrestre, ele já funciona. Beleza? Para mim, é uma ferramenta bem completa. Você consegue ver o espectro como um todo, né? E aí, para debugar a parte de utilização dessas bandas, o Snooper, qualquer um cartão da MikroTik, faz a leitura do Snooper. Tá? Mas
São essas ferramentas aí que a gente tem para utilizar. É essa a sua pergunta? Mais alguém, gente? Aqui. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Eu usava o Capsman, até damos um tempo no Capsman. A gente tinha um problema, quando o CAP perde a comunicação com o Capsman, com o Manager, ele para de funcionar completamente. Sim. Continua, não teve Sim. nenhuma atualização? Exato. Tem alguma previsão de solucionar isso? Nenhuma previsão. Quando o CAP se desconecta do Manager, a configuração é perdida. Imediata. Então, não me converti ainda, porque no caso do que o parceiro falou lá, ele resolve. Como é que seria aí perder essa comunicação? Camada 3? Camada 3. Mas você Na perdeu mesma a rede, comunicação mas ele perdeu comunicação com o Capsman. Você perdeu... Com o de Porque na gerência. camada lá. 2, para você perder a comunicação com a camada 2, alguém tem que ter arrancado o cabo da rede. Aí, tipo, se perdeu a comunicação de cabo de rede, eu acho que esse é um problema que você não vai precisar camada preocupar. 3, na verdade. Mas na camada 3, se você perdeu a comunicação, vamos supor que o seu manager está na nuvem. Vamos supor. Se você perdeu a comunicação, é porque a sua internet caiu. Então, não adianta nada o seu wireless estar no ar também, no meu visual, assim. Não, no nosso caso, a gente tinha comunicação local, a gente tem um servidor local, o pessoal precisa acessar e era bem interessante. Precisava que ele tivesse o Wi-Fi. Alguns Eu equipamentos, notebook. não assim, não consigo ver assim, né? Como? Porque eu uso isso em bastante lugares, eu não no consegui nosso cenário era bem nesse cenário interessante. seu deve Precisava, ser sim. necessário, Mas eu acredito que a MicroTik não deve demorar a implementar, não. E é bem simples fazer isso. A MicroTik deve botar isso para funcionar, não deve demorar muito. Vocês estão aqui no evento, tem várias pessoas da MicroTik, inclusive o nosso chefe de produto, o Yannis, está aí. Então, eu digo sempre que o Moon, gente, é o lugar que a gente tem para falar com a MicroTik. Estão aí, ó. Está o Caspers, está o Yannis, está o Woods, da Wireless. O Woods está lá, ó. É o cara que manda nisso aí. Então, ou seja, essas demandas são interessantes a gente levar para eles, porque eles ouvem isso e levam para dentro do software. Isso é muito positivo. Tá? Todo o feedback eles levam para dentro. Se é uma demanda de muitas pessoas, isso vai para dentro do software. Ao meu ver, isso iria acrescentar bastante. Com o Woods. Vou até comentar isso com o Woods amanhã. Bom, boa, obrigado. Não? Quase bati. Boa tarde. Amém, irmão. Puxando um gancho desse assunto que ele puxou aí, uma outra coisa que também seria interessante implementar é uma aplicação de talvez uma senha padrão, porque, pelo que eu vi, se você for implementar dessa maneira que você falou, pedindo, digamos, para o pedreiro que vai colocar lá no teto lá o cap, você vai subir lá, sei lá, 30 Ps ou mais, mas se você não tiver a preocupação com segurança, você vai deixar, por exemplo, o Neighbor Discovery aberto e vai ficar com a admin sem senha, e qualquer um vai poder acessar aquele cap e bagunçar a sua rede. Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando o cara conecta, ele passa por dentro daquele túnel que o Capsman subiu. Então, se ele dá um scan lá, ele não vê o cap. Ele só vê o manager. Aí o manager, você faz a configuração no manager, acabou. Aí o cara não vai ver o manager. Mas o cap ele não consegue ver. Porque ele vai conectando a wireless. A wireless é tipo adicionada em uma bridge interna nessa interface. Então ele passa direto. É como se o cap não existisse para ele. Ele vai direto no manager. Então, ele não vê. É claro que, depois dessa configuração aí, tem toda a parte da segurança, né, gente? Definir senha para todos os caps. Eu digo para não ter que justamente para não ter que fazer numa configuração em massa, ter que acessar um por um para fazer a manual. Tem formas de fazer isso. Tem formas de fazer isso. Depois, se você quiser, eu te dou até uns toques. Tem como fazer isso. Você pode alterar a configuração default do MikroTik. Tem como você fazer isso. Com o net install daí. Exato. Isso. Você já pode botar os caps lá no lugar assim. Beleza? Mas tem como fazer. Para fazer... Como ele falou, entendeu? Para converter mais o cidadão, amém, fazer igreja, o negócio da gerência total do cap, entendeu? Sim, sim. Mas essa preocupação aí que você falou do scan não precisa de ter. Porque, igual eu estou te falando, ele não vai aparecer. É tipo uma VLAN mesmo. Então, exato. Não é uma VLAN, mas é uma VLAN, sim, entendeu? Beleza, valeu. Falou. Muitos irmãos aí querendo se converter. Eu dou graças aqui, hein? Na verdade, aproveitando a pergunta do colega anterior e também o fato de que as interfaces precisam se enxergar. No caso, posso rodar em cima de um L2TP normal, que ele vai funcionar tranquilo. Sim. É isso aí mesmo. Essa é a ideia.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Diferente de todos que estão aqui, eu não sou provedor, eu sou usuário final do produto. Eu utilizo o Capsman aproximadamente há 1 ano. É um produto muito bom. Com relação ao Discovery que você citou, realmente é fato, não acontece. Não. Funciona muito bem. Mas a minha pergunta não está relacionada ao Capsman, apesar de ser um produto que eu admiro e uso. Até estou acessando aqui para confirmar algumas coisas. No começo da sua apresentação, você falou em deflação, relação de sinal e tal. Eu vi que você colocou barreiras como papel, parede. No meu cenário, na empresa onde eu trabalho, a gente enfrentou um problema que eu acho que o pessoal do Moon e da Microtik que está aqui hoje pode até mencionar isso em alguma documentação, mas eu não encontrei. A minha empresa é uma multinacional que faz peça para carro. A gente produz baseado no ferro fundido. A gente derrete o metal e a gente tem um forno de indução. Qual o problema que nós enfrentamos? A gente acabou colocando, testando, com relação a canais, tudo que você demonstrou aqui eu conheço e acabei usando para poder dimensionar minha rede dentro da empresa. E eu lembro que quando a gente foi dimensionar, o canal limpo, perfeito, a gente colocou o AP lá para rodar o Capsman e não passava 1 mega de banda. Aí eu chamei uma pessoa com um pouco mais de vivência na empresa e me explicou que o forno de indução, as ondas eletromagnéticas que estão presentes no local influenciam desde sinal de Wi-Fi. Na verdade, é até um imã de alto-falante. Exatamente. Só para continuar. Ele me explicou, por ele ter bem mais tempo de empresa, que as ondas eletromagnéticas de alta resistência, de alta potência, elas não influem em cima só de sinal de wireless. Elas influem em cima de relógio de pulso. Não, os digitais, as baterias acabam até mais rápidos, aqueles que são de cordas automáticas também. Na documentação da Microtik, eu não encontrei nada do tipo, e eu queria saber se você já presenciou esse tipo de problema em algum dos seus clientes. Eu, infelizmente, nunca tive essa oportunidade, porque eu, como técnico em eletrônica na área, eu gosto de ver essas coisas acontecendo, coisas que eu só estudei, né? Mas, sim, todo dispositivo que gera... muda o campo eletromagnético, nesse caso o forno altera demais o campo eletromagnético, vai incidir em ondas de radiofrequência. E aí nós falamos de Microtik, falamos de qualquer dispositivo que utilize radiofrequência. Sim, tá? Porque tem uma radiação, tudo isso aí tem radiação eletromagnética. Então, isso é um cenário interessante de se ver acontecer, mas realmente, e aí é ferrado bastante. Até um alto-falante, nem precisa ser um alto-falante um imã muito grande, não, ele já interfere se estiver próximo. Tá? Não, isso não vai ter, porque é uma coisa de teoria de radiofrequência. Aí está fora do escopo. Oi, eu queria saber se dá para no CAP ele já sair para a internet sem passar pelo Sim, sem passar chama pelo uma manager. configuração que chama local forward. É porque é o seguinte, neste cenário, eu usei o cenário de camada 2, a gente centralizaria todo o fluxo pelo manager. Sim. Mas eu poderia fazer o quê? O próprio CAP, se tiver internet, eu posso falar para ele, utilize a internet dele e só busque a configuração no manager. No caso de um Amazon, por É exemplo. a segunda configuração. A primeira é essa que eu mostrei, a segunda opção é o local, chama local forward. Ok. A gente cria uma bridge dentro do CAP e não no manager. Faz o DHCP server dentro do CAP e não no manager, e lá na configuração a gente seleciona ela, a bridge. Tá bom. Obrigado. Tá? And? Finish? Irmãos, espero que todos tenham se convertido. Ok? Toda essa apresentação aí, esse manual aí que eu fiz para vocês, vai estar disponível no site da Microtik em alguns dias. Quem tiver interesse de fazer o download, fique à vontade. Um abraço e até amanhã aí com o segundo dia do Moon, galera. Obrigado. Obrigado.